para você que está agora com a gente aqui no Falando Nisso, nesse feriadão. E aí, você está em casa, está tranquilo acompanhando o programa? Tá viajando? Pode mandar seu recadinho, pode tirar uma foto aí da onde você estiver, coloca aqui pra gente que a gente mostra no programa pelo nosso WhatsApp, que a gente adora, né, a sua participação. Hoje com um tema que a gente vai trazer, que é preciso discutir aqui, né, e que a gente muitas vezes normaliza em algumas situações, que é o Junho Branco. Pois é um mês de conscientização sobre os vícios. E aqui é um programa sem julgamento, a gente quer ajudar você. Tanto que já percebe que tem um pezinho ali no vício, alguém da sua família também, seja no álcool, drogas e também nos jogos. A gente vai racionalizar o que é o vício, por que uma pessoa se entrega a esse vício também. Claro que a sua participação pode ser anônima, pode mandar perguntinhas sem expor ninguém, inclusive você. A gente quer ter um programa, uma conversa muito sincera, para realmente ajudar você a evoluir e passar dessa situação, tá? Além disso, tem muita notícia e entrevista no programa de hoje. O Falando Nisso está no ar. Bikes elétricas, sem fiscalização na rua. Elas se popularizaram como uma alternativa ao trânsito das grandes cidades. Um ganho de tempo e de qualidade de vida. Mas sem a fiscalização nas ruas e ciclovias, o que deveria ser solução, acaba virando ameaça. Hoje no estúdio vamos refletir sobre Junho Branco, um mês sobre vícios, dependência química e tratamentos. Tem os destaques da internet e as notícias regionais direto da Band Vale FM. Quinta-feira, dia 19 de junho, o Falando Nisso começou. E claro que nesse feriadão tem uma mensagem para você refletir, então respira um pouquinho e pense com a gente sobre ter a razão. Às vezes é gostoso ter razão, né, gente? Mas olha, ter a razão, seja qual for a situação, pode custar a sua paz e também a sua sanidade. Então, o silêncio pode trazer tranquilidade e o tempo, né, com certeza vai te ajudar e vai mostrar que estava certo. Então, é realmente tranquilizar o coração e o silêncio nesses momentos realmente é precioso. Escolha pela paz. Ter razão muitas vezes custa caro, viu, gente? Abra mão dela, tá bom? Por você, tá? Olha só, tem sorteios no nosso Instagram, @FalandoNissoBand. Você já acessa, siga a gente, muito conteúdo para vocês. Quero destacar aqui essa mala linda que a Sicredi quer te presentear, tá bom? Passo a passo você encontra aqui. Tem também uma escova muito bacana, Oraljet, que a Ortovip quer te presentear. Uma escova elétrica que vai ajudar você a manter sua saúde bucal em dia. E também um kit da Polipet. Vários produtinhos para você e para o seu pet. Passo a passo, todas as informações para concorrer no nosso Instagram, @FalandoNissoBand. Isso mesmo, o sorteio marcamos para o fim do mês, dia 27 de junho. Tá bom? E aí a gente tem alguns recadinhos. Por exemplo, se você for sorteado para o presente da Polipet, que é esse, precisa vir aqui à TV em São José dos Campos, na TV Band Vale, fica dentro do Colinas Shopping, para poder retirar o seu prêmio. A mala da Sicredi, a mesma coisa. Então tem que vir aqui a TV, tá? Olha que mala bonita, né, gente? Agora, para esse kit da Oraljet presente da Ortovip, aí você vai direto lá na Ortovip, que é bem tranquilo, fica na Avenida Rio Branco, porque também o Dr. Otávio Fonseca vai te ajudar a usar essa escova elétrica para você ter um sorriso bem bonito. Perfeito, perguntinha da enquete de hoje. A nossa enquete é uma das maneiras que você participa do programa e sempre está ligado ao nosso assunto, tá bom? Eu te falei, você pode participar hoje sem falar o nome e na enquete também não aparece seu nome, tá bom? Você pode responder hashtag sim e hashtag não pelo 12 99716 7989. Você conhece alguém com vício ou dependência? E aí a dependência a gente pode até ser do celular, tá bom? Que a gente também pensa muito no vício, pensando no álcool, né? Nas coisas químicas também, né? Ou drogas. Ou também nos jogos, mas tem gente que já está dependente do celular. Isso mesmo. E a pessoa não consegue ficar longe do celular, começa a ter um ataque cardíaco. Parece que tem até um nome. Depois a gente pode pesquisar certinho para esse tipo de dependência do celular, que é bem atual, né? Mas e você consome, por exemplo, bebida alcoólica socialmente? Qual será o termômetro, né?
para que não vire algo preocupante, algo mais sério, né? Então, para algumas pessoas, a bebida, infelizmente, gente, é a porta de entrada para o descontrole e, consequentemente, surge o vício. É muito triste. Então a gente vai abrir agora no programa, né, falando sobre essa dependência alcoólica, que eu acho que o álcool, como é uma droga lícita, Isso. que você facilmente compra, infelizmente até adolescente hoje consegue comprar, a gente quer entrar nesse assunto, tá bom? Um bate-papo para alertar e esclarecer dúvidas com a psicóloga especialista no assunto, Amanda Shiraishi. Que legal ter você aqui. Muito obrigado pela presença. E um assunto Olá. necessário, já que estamos no mês, Junho Branco, um mês de conscientização, para a gente lutar contra vícios também e trazer essa consciência do vício. Sim, é muito importante, né? Porque hoje em dia as pessoas elas acabam sofrendo muito fechadas em casa. Com todas as facilidades que a gente tem no dia a dia, inclusive o celular, é muito fácil as pessoas se perderem no vício, na solidão, né? De estar dentro da casa. Então, o álcool, ele é uma porta de entrada, como você falou, porque ele tem várias complicações e muitas facilidades, mas ele também pode mostrar que a gente tem um problema. Olha, e se você quiser participar com a gente, pode mandar então pergunta, anonimamente, não tem problema, tá bom? Ou até um comentário sobre o assunto de hoje. O que a gente quer trazer para você é conhecimento, esclarecimento e até apoio, né? Então tá aqui o nosso WhatsApp, 997167989, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre as pessoas, né, que muitas vezes acabam perdendo a mão quase de uma forma natural. O que leva, então, esse consumo social a virar um problema de saúde, Amanda? Todo problema, eu como psicóloga percebo que tudo que traz sofrimento é um problema. Então, às vezes, a pessoa está bebendo e para ela está ok, né? Mas se, por exemplo, uma mãe de família está bebendo e os filhos começam a falar, mãe, você está bebendo demais, talvez já seja um alerta. O álcool, ele deve ser sempre figurante na sua vida, né? Então, você sai com seus amigos, tem ali uma taça de vinho, você está tomando a taça de vinho, mas aquilo não é importante. Quando o álcool já se torna um pouco coadjuvante, você já pode ficar um pouco preocupado. Se o álcool se tornar a coisa mais importante da sua vida, a gente chama isso de estreitamento de repertório, né? O álcool ele vai tomando conta da sua vida e aí você deixa a sua família, deixa o seu trabalho. A coisa mais importante da sua vida é você beber, então você já tem um problema aí sinalizado. Só lembrar que você manda sua perguntinha em comentário com o hashtag falando nisso, para a gente fazer o sorteio também de um par de convites para o Cinemark. Aí você aproveita o feriadão por nossa conta, tá? Eu acho que o sair para beber, que eu já ouvi muita gente falar, eu vou sair para beber, vamos sair para beber, é algo perigoso, né, Amanda? Porque acaba sendo o centro e vai bem no que você falou, né? Parece que a pessoa para sair precisa beber. Pega Ali um hábito alinhado, de né, sempre de- estar ali. O sair para beber, eu já escutei isso muitas vezes. Vamos sair para beber? Vamos beber? Você acha que esse foco, nesse momento social, já pode ser um alerta? Tipo, estou criando uma condição para eu sair, para ter um momento com meus amigos? O álcool ele tem uma história com a humanidade. O álcool ele relaxa num primeiro momento, então as pessoas, socializar nem sempre é muito fácil, né? As pessoas, elas têm um pouco de fobia social hoje em dia, mas o problema maior, ele é exatamente isso, quando as pessoas acabam perdendo essa mão, né? Você compra uma cervejinha e toma um dia, compra duas e toma 2 dias. Quando você vê, a única coisa que você está fazendo na sua vida é beber. E isso é problemático. Sair para beber. Existem fases, né? As pessoas jovens, elas gostam muito de sair para beber, para ir para balada. Nada de ruim nesse contexto, contanto que seja lá no final de semana, a pessoa está dando conta da vida, trabalha a semana inteira, né? Estuda a semana inteira, é maior de idade. A gente precisa lembrar que o problema do álcool também acontece porque a gente tem a formação do córtex pré-frontal, né? Apenas a partir dos 21 anos de idade ele está completo, né? E aí o que acontece? É importante até os 21 anos de idade a pessoa ter limites, né? E os pais entram nisso, por isso que o adolescente não deve beber, não deve jogar, porque é onde é a época que pode se perder a mão.
Olha, gente, se você quiser então participar, pode mandar sua pergunta ou seu depoimento. Daqui a pouco a Amanda volta. Acho até interessante a gente entrar nessa questão, porque muita gente que assiste o programa tem filhos e tem netos, né? Então, como lidar com esses adolescentes, com esses jovens nessa fase que já é um pouco delicada por si só, e neste assunto a gente tem que realmente ser rígidos, né? Quais são as orientações de você como psicóloga? Segura aí que daqui a pouquinho então a gente fala mais sobre essa questão, porque hoje é feriado prolongado, Corpus Christi, né, gente? Celebrando hoje. E aí as estradas, a gente já viu no jornal que está bem movimentada na nossa região. É verdade. Então, para ajudar você a planejar bem a sua viagem, vamos ao vivo para a rodovia Presidente Dutra, que geralmente é a que mais bomba aqui na região, né, com a Caroline Correia, que vai atualizar para a gente a situação das estradas. Carol, quero saber, espero que ninguém passe buzinando, que já é um susto quando isso acontece, para quem está fazendo link na estrada, né, minha amiga? Mas como é que tá por aí? Tá tranquilo? Parece que tá com o movimento fluindo, pelo menos, né? Agora tá fluindo sim, viu, Lucas? Boa tarde para você, para a Águida e para todos que nos acompanham. Mas até 1 hora atrás o movimento estava muito intenso nas rodovias da região, principalmente ali, naquela ali, rodovia Presidente Dutra. Esse trecho aqui estava inteiro parado, ele é a chegada a Taubaté, e Caçapava a Taubaté, então estava anda e para, mas agora começou a fluir um pouco. Agora, atrás de mim aqui, Carvalho Pinto, finalzinho dela para começar a Floriano Rodrigues Pinheiro, porque o movimento por lá tá intenso, viu? O pessoal tá indo para Campos do Jordão, obviamente. A rodovia tá tranquila, mas chegando a Campos do Jordão, no quilômetro 46, aí sim o motorista vai pegar um trânsito daqueles, porque o movimento por lá tá intenso. Aí, ó, Lucas, falou da buzina, não tem jeito. A gente, é um jeito dos motoristas darem oi pra gente também. Bom, só para eu falar aqui concluir a Dutra aqui, que eu tava esquecendo, vamos falar dos congestionamentos, né? Teve acidente no quilômetro 64 lá em Guaratinguetá, então tem 4 quilômetros de congestionamento. Já no sentido Rio de Janeiro, tem lentidão ali no quilômetro 171 ao 162 em Jacareí, e no sentido Rio também tem lentidão do 59 ao 57 também em Guaratinguetá. E aí, como eu disse, aqui estava movimentadinho, mas deu uma tranquilizada. Na Carvalho Pinto também tem lentidão, segundo a Ecovias, registra lentidão aí no quilômetro 73 ao 76 no sentido interior, excesso de veículos, e também na Ayrton Senna são 7 quilômetros de congestionamento entre os quilômetros 40 e 47 sentido interior. Não tem jeito, muita gente quis acordar um pouquinho mais tarde hoje para pegar a estrada e vai pegar essa movimentação. Mas agora, no período da tarde, já começa a ficar mais tranquilo. Então, quem vai sair de casa agora, fica tranquilo que vai fazer uma viagem mais tranquila de quem veio de manhãzinha. Lucas, Águida, volto com vocês aí no estúdio. Realmente é um movimento, né, que as pessoas, principalmente as cidades da Serra da Mantiqueira, gostam e precisam, né, porque é alta temporada, então movimenta bastante a economia dessa região. Que legal. Obrigada pelas informações, viu, Carol? E a gente falou para ninguém buzinar e um cidadão buzinou. Foi. Gente, se você estiver na estrada e ver um repórter, não buzina, por favor, tá bom? Quer mandar uma energia boa para ele, faz uma oração, porque a buzina assusta. E não é de Deus esse momento, pode ter certeza disso, viu? É um barulhão. É um barulho, é um susto que a pessoa leva, viu? A gente vai rapidinho pro intervalo e já volta. Claro que tem fofoquinha do dia, não sai daí. Falando Nisso Band. Oferecimento Cooper. Sua família merece o melhor. Seguro Viagem Sicredi, porque no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. E Açaí, preço baixo Açaí é arraiar até o sol raiar. Vem aproveitar. Todos os dias o hashtag Cola na Street te leva a um novo destino, cheio de turismo, aventura e experiências inesquecíveis. De praias paradisíacas a refúgio na montanha, de sabores autênticos a roteiros surpreendentes, sempre com aquela energia que você já conhece. Prepare-se para mais uma viagem incrível no hashtag Cola na Street. Oferecimento Grupo Scorpion, 32 anos de história com segurança, inovação e compromisso. Prepare as malas. O Band Cidade segunda edição vai te levar para um tour imperdível com a segunda edição do Band na Serra. A partir do dia 19 de junho, descubra 8 cidades cheias de charme
com o melhor da cultura, da gastronomia e das paisagens de tirar o fôlego. Montanhas, sabores e experiências únicas, direto na sua tela. Band na Serra, a partir de 19 de junho, no Band Cidade, segunda edição. Só na Band Vale. Oferecimento: Festival de Jazz Blues 2025. Prefeitura de Guararema. Vinac Consórcios. Quem poupa aqui, realiza seus sonhos. Mostrando como está o feriadão em Aparecida. A Basílica de Aparecida a gente vê ao vivo aí, 26 graus neste momento, dia ensolarado, numa tarde muito gostosa, calorzinho, né, na cidade, um dia muito bom, gostoso, sem probabilidade de chuva, viu? Para quem emendou o feriado, a condição de tempo para amanhã, segue assim, com temperaturas com máxima de 26 graus, está muito gostoso, né, esses dias. E também o sábado. Então, que bom, que gostoso para quem conseguiu folgar e prolongar, né, gente? Um beijo para todo mundo de Aparecida. Olha, a gente volta aqui numa conversa muito importante, falando sobre vícios em álcool, vícios em jogos também, daqui a pouco a gente entra nesse assunto. Vamos falar sobre tratamento para pessoas com dependência química e você pode participar com a gente da enquete pelo nosso WhatsApp. Hoje tem a seguinte pergunta na tela, por favor. Você conhece alguém com vício ou dependência? Hashtag sim ou hashtag não, dá pra gente colocar o resultado, né, produção? Todo mundo. Infelizmente, né? Se não é alguém da família, é alguém conhecido, um colega, um amigo, enfim. Por isso que a gente traz esse assunto, pra gente criar alternativas, inclusive pra gente ajudar, né, alguém que a gente tem junto com a gente, um colega, enfim. A intenção é essa do programa, tá bom? Então você pode mandar sua perguntinha, sua participação, sem colocar o nome, tá bom? Com o hashtag Falando Nisso também, você que quiser, para concorrer a um par de convites do Cinemark. A nossa entrevistada é psicóloga especialista em dependência química, a Amanda, que está ajudando a gente de uma maneira muito, acho que muito tranquila, para a gente entender todo o processo de reconhecer o diagnóstico do vício e já a gente fala de tratamento. Tem uma perguntinha para você, Amanda, direto do Açaí. Vamos lá. Aqui com a Edileuza fazendo suas comprinhas no Açaí Colinas. Edileuza, você conhece alguém em situação de dependência química? Conheço. Não, é um jovem, né, que começou muito cedo com o uso das drogas, por volta dos 14 anos. Hoje ele tem 30 anos, mas ele não teve uma vida normal, como a sociedade julga, né? Porque ele não conseguiu seguir na escola, ele não conseguiu um trabalho, porque ele entra e sai das clínicas de reabilitação. É uma situação complexa para a gente entender, né? Mas para a gente começar a introduzir, qual que é a diferença entre o uso recreativo e quando ele se torna dependência? Vamos reforçar então, Amanda? Isso. Acho importante de novo falar sobre isso. 14 anos, começou a utilizar, córtex pré-frontal não estava formado, né? A pessoa ela se torna uma pessoa, ela é vítima, né? A droga, o álcool, tudo que envolve muito prazer. A gente não escuta pessoas viciadas ou dependentes de brócolis, isso não acontece. Porque as substâncias que causam esse link no nosso cérebro são substâncias que dão muito prazer. Então, tudo que dá muito prazer para o cérebro, a pessoa que não está preparada, a tendência é ela sempre querer repetir o comportamento, né? E tem um estudo muito importante que foi feito há uns anos atrás com ratinhos. Eles colocaram um ratinho numa gaiolinha e colocaram uma mangueirinha de água com heroína e uma mangueirinha com água. Os ratinhos que ficavam nessa gaiolinha, só com essas mangueirinhas, todos eles morreram de overdose. Os ratinhos que não, depois, os ratinhos eles pegaram a mesma experiência e fizeram com ratinhos, mas colocaram várias coisas para os ratinhos. Colocaram parquinhos para o ratinho, colocaram outros ratinhos juntos. E aí os ratinhos não morreram de overdose. Esse estudo ele é muito importante por quê? Porque ele mostra para a gente que quanto mais a pessoa ela tem outras atividades, mais difícil é ela de se tornar dependente. Só que precisa ter esse cuidado no começo da vida. Adolescente, ele precisa de ser muito, não vou falar cerceado, mas os pais precisam exercer esse controle. Por quê? Justamente por causa disso, porque eles ainda não estão preparados para beber, para jogar.
não existe esse freio natural ainda da maneira que deveria ser. Então é importante esse acompanhamento nessa época, sim. Com certeza, ficar em alerta, né? E também não existe aquele uso de fim de semana, né? Se começou a perceber que o filho está com um comportamento esquisito, né? Não existe uso recreativo. Então tem que intervir, tem que ser duro mesmo. Porque senão acaba acontecendo como esse exemplo que a gente viu. 14 anos é muito cedo, né? 14 E essa anos. instabilidade no emprego, né? Então isso afeta realmente demais. A adolescência, ela necessita de muito cuidado mesmo, exatamente por causa disso. Porque o adolescente está experimentando, ele está indo lá, ele precisa criar essa autonomia, mas ao mesmo tempo ele precisa desse respaldo. Por isso que esse equilíbrio é muito difícil para alguns pais, e isso só acontece mesmo com comunicação. É importante os pais sempre estar conversando. Estar presente, né? Sim. Perfeito. Vamos falar um pouquinho sobre a questão da dependência, dos jogos de azar e também desses jogos que a gente já conversou aqui, já trouxe matéria falando dos malefícios, né? Dos jogos do tigrinho e tudo mais, nananana. Enfim, muitas vezes as pessoas elas subestimam e muitas vezes normalizam, né? Como ele começa a se manifestar na pessoa? Porque é incrível como ela se sente, parece que enfeitiçada por aquilo. Então, a pessoa está com o celular na mão, o celular está na mão dela a qualquer momento. E aí, ela joga um dia. Então, ela jogou ali e ganhou um dinheirinho. Ela fica super contente, nossa, ganhei dinheiro. No outro dia, ela joga de novo, ela ganhou um dinheirinho. Né? Porque provavelmente o algoritmo está falando lá para ganhar no começo. Assim que... Aí ela joga o terceiro dia, continua ganhando. Até que um dia esse algoritmo muda, né? E aí a pessoa para de ganhar e ela vai começar a perder. Então, o problema desses joguinhos no celular é que é um cassino na sua mão. E imagina um cassino na sua mão e você sendo adolescente. Nossa. Então, é muito bom, né? Provavelmente para esses aplicativos que estão ganhando muito dinheiro, né? A gente teve recentemente a questão da CPI, né? Porque os influenciadores, eu costumo falar que eles devem ter uma dissonância cognitiva, né? Porque eles acabam fazendo uma propaganda de algo que talvez eles não gostariam que os parentes, os filhos, né? É verdade. E aí a gente está com toda essa problemática, porque na hora que a pessoa ganha, ela tem aquela descarga, nossa, ganhei. E aí... Entra na verdade é um ciclo, né? E a gente também já colocou aqui matérias falando sobre pais de família que estão deixando de comprar arroz, feijão para casa, porque está gastando o dinheiro nesses joguinhos. Então fica um alerta também. Tem participações, muito obrigado a você que está assistindo o programa. A gente quer incentivar você a escrever para a gente, uma maneira da gente ter um feedback do que a gente está conversando aqui, né? Lembrando de colocar a hashtag falando nisso para concorrer um par de convites para o Cinemark. O Ricardo mandou uma fotinho da tela aqui. Eu estou com a minha esposa. Um beijo para a Adriana, curtindo vocês com muito carinho. A gente agradece, viu, Ricardo? Obrigado pela participação de vocês. Mais outra participação de forma anônima e você pode mandar assim, como fez essa pessoa, tá? E escreveu assim: infelizmente o vício do álcool junto com a cocaína acabou com o sonho de uma linda família. Meu ex-marido foi até internado em uma clínica, mas não parou com o vício. Infelizmente a bebida é droga, sim. Olha que depoimento pesado, né? A gente se sente comovido. Eu me sinto comovida só de ler. Porque querendo ou não, né? A gente quer que todo mundo seja feliz. A gente vê que só traz infelicidade para as pessoas. Um próximo comentário que a gente recebeu, pode mandar, tá bom? Durante o programa, a doutora vai conversar com vocês também, responder. Da Silvia. Obrigado, viu, Silvia, pela companhia. Beber em casa para relaxar, dormir melhor, ou evitar discussão, é uma relação ruim com o álcool? Algo que demande atenção? Gostei, a pessoa se sente no direito de beber, chegou depois de um dia estressante. Vou beber uma cervejinha para relaxar. Tá com algum clima estranho em casa, vou beber para ficar mais tranquilo. Essa busca da tranquilidade. Demanda atenção. Porque é necessário criar modos mais saudáveis, porque o álcool ele é como se fosse uma armadilha. Então você tá lá, chega em casa, vou relaxar hoje. Aí você vai relaxar amanhã, aí vai relaxar... Eu tenho um paciente que ele falava assim para mim, toda terça-feira preciso beber. Aí depois virou quarta, aí depois virou quinta, aí depois virou o dia que estava com a filha. Então é importante perceber que quando o álcool
ele vai tomando esse espaço. Ah, eu não quero discutir. Então, se você não quer discutir, é melhor conversar do que beber. Eu não quero discutir, a pessoa está fazendo alguma coisa, relacionamento não é fácil. Então, você tem que conversar, demanda conversa. Ah, eu vou beber. As coisas que dão prazer pra gente, elas acabam surgindo na nossa vida como fuga. Né? Então, eu bebo para fugir do meu relacionamento. Sim. Eu bebo para fugir do meu dia estressante. E essa fuga, ela... Porque nem todo mundo vai virar alcoolista. Sim. O alcoolista, ele tem... É como se fosse uma loteria. 10% da população tem essa probabilidade. Mas ninguém quer se arriscar, Sim, claro. né? Porque a pessoa que chega no meu consultório, ela chega muito sofrida porque perdeu a família, perdeu o emprego, sofreu um acidente. E o álcool, ele vai tomando conta da sua vida aos pouquinhos. E voltar, todo o tratamento demanda muita ajuda de muitas pessoas para o alcoolista retornar. Dependente químico de drogas ilícitas é até um pouco pior, porque a gente entra em questões morais. A cocaína. A pessoa foi pegar a cocaína em algum lugar de maneira ilícita, pode ser preso. É verdade. Então, o alcoolista e a pessoa de droga ilícita tem perfis diferentes. O alcoolista é orgulhoso, o alcoolista fala, eu bebo com meu dinheiro, eu não estou fazendo nada de mal. Quem aponta geralmente para o alcoolista no primeiro momento é a família. Olha, você está bebendo demais. Sim. Os amigos, Que já dá um olha. sinal de alerta. Agora, as pessoas que chegam no meu consultório com problemas, elas já sofreram bastante. Sim. Amanda, você tocou num ponto muito interessante, que é a questão da família, e a gente pode trazer isso no próximo bloco, né? O apoio da família para que essa pessoa consiga se reestabelecer e quais são os tipos de tratamentos para vários tipos de vício, tá bom? Fica então esse questionamento, daqui a pouco a gente volta a falar sobre o Junho Branco, tá? Olha, é o seguinte, você com certeza já deve ter visto uma delas por aí. Parece uma bicicleta, parece uma... Vocês lembram da mobilete? Não parece uma mobilete? Lembra. Parece uma moto também, mas na verdade é uma mistura de tudo isso. A mobilete ainda tinha um barulho que avisava que estava chegando, né, gente? Mas as bikes elétricas assustam quem está na calçada, gente. Eu já levei tanto susto, né? E estão ganhando cada vez mais as ruas, as calçadas, mas sem fiscalização e risco de acidentes, não só na nossa região, mas em todo o país. Práticas silenciosas, boas para o bolso e para o meio ambiente. Não é tão caro, melhor do que um automóvel como uma moto ou um carro. Elas se popularizaram como uma alternativa ao trânsito das grandes cidades. Um ganho de tempo e de qualidade de vida. Mas sem a fiscalização nas ruas e ciclovias, o que deveria ser solução acaba virando ameaça. Na contramão da lei, tem gente adulterando o limitador de velocidade das bikes. A irregularidade foi flagrada em 3 lojas nos bairros de Botafogo e Ipanema, na zona sul do Rio. Sem saber que estavam sendo gravados, os funcionários ofereciam burlar o sistema, que limita a velocidade das bicicletas elétricas. Dá para desbloquear, para ter um pouquinho mais de velocidade. Acima de 32 km por hora, o veículo muda de categoria e passa a ser considerado um ciclomotor. E aí, a lei exige habilitação e emplacamento. Em uma das abordagens, o vendedor prometeu quase o dobro da potência permitida. Essa daqui tá até 50. Eu desbloqueio ela aqui, 50. Normalmente a gente cobra, mas eles compram comigo de brinde. As lojas flagradas vão responder a processos administrativos e podem ser multadas em até 13 milhões de reais e ter o alvará cassado. Na maior cidade do país, elas estão ganhando mais adeptos. As vendas de bicicletas e motos elétricas com velocidade máxima de 32 km por hora subiram. No ano de 2024, a gente teve um crescimento de 40% em comparação ao ano anterior, de 2023. E esse ano também a gente começou o ano já com o primeiro trimestre com esse mesmo crescimento. As motos e bikes elétricas dessa categoria não precisam de emplacamento nem de habilitação, o que chama a atenção de muita gente. Isso não significa que o condutor não possa ser multado. Em tese pode, está na lei. Na prática, falta fiscalização.
Esses veículos ganharam uma regulamentação própria há 2 anos. Entre as infrações estão adulterar a velocidade do veículo, andar com a bike elétrica em via de trânsito rápido e circular com esse tipo de veículo na calçada. A Floriana usa a ciclovia sempre que pode, mas diz que quando não tem, vai para a calçada, porque não se sente segura na rua. Algumas pessoas fechavam ali, não respeitavam, eu quase caí em alguns momentos. Na calçada eu sempre ando mais devagar e tomando cuidado ali com as pessoas, porque eles são prioridade. Só que as prefeituras não multam. Os órgãos de trânsito de São Paulo, Curitiba e Porto Alegre, por exemplo, confirmaram que não realizam abordagens nem fazem blitz para verificar irregularidades. A ausência de fiscalização leva a que os abusos comecem a acontecer. E não havendo fiscalização, a gente não tem a quem recorrer, tecnicamente. Então fica uma cidade meio sem lei. Fica a dica aí para você, né? Tomar cuidado. Também a gente estava comentando que muitas vezes a gente anda e acaba se deparando com elas em cima da gente. Perigoso, né, gente? Ó, quem já está aqui, Júnior Bianchini. E aí, tudo bem, gente? Boa tarde, boa tarde, Lucas, Águida. Boa tarde. Vou trazer um pouquinho do que está rolando na internet, os assuntos mais comentados. E eu começo com Fernanda Souza, que ontem completou aniversário, lembra, né? Fernanda Souza, atriz, ex do Thiaguinho. E falando no Thiaguinho, ele fez uma homenagem para ela. Eles já terminaram o relacionamento já faz um tempo, acho que 6 anos, se não me engano. Nossa, já tudo isso? Foi em 2019. Caramba. E eles ficaram juntos 8 anos. 8 anos. Por mais que o Thiaguinho já tenha outro relacionamento, inclusive vai ser pai, né? O Thiaguinho. Ele usou as redes sociais para parabenizar a Fernanda Souza e dizer que, por mais que a relação tenha acabado, eles têm um laço de amizade que é eterno. Eles se gostam, se respeitam muito. Então, eu tenho até aqui o texto que ele postou. Ele disse o seguinte: hoje é dia de celebrar sua vida, Fernanda Souza. Muita saúde, paz, alegria, amor e tudo de melhor. Que você siga sendo essa luz para todos nós que te rodeamos e te amamos. Que Deus abençoe. Feliz aniversário. Acho que os dois estão tão bem resolvidos, né, gente? Isso. Porque geralmente quando tem treta de um lado ou do outro é porque alguém não está resolvido. Só que ela é bem resolvida e ele é bem resolvido. Bom, então é a dica, né? Ele tá com a Carol Peixinho, né? Eles vão ser grávida, né? se não me engano, do Bento. Né? A gente falou. E a Fernanda, quando eles se separaram, passou um tempo, ela assumiu um relacionamento com a Eduarda Porto. Sim. Então, assim, legal que eles mantenham essa amizade. Claro, né? muito legal. E um outro assunto que chamou a atenção, e já vem chamando a atenção, porque isso já aconteceu. Cristiano Ronaldo postou uma foto com o filho dele, o Cristiano Júnior, mostrando os músculos e tal. E aí a gente percebeu os pezinhos de Cristiano. A Tarja tá ali bem no pezinho, mas ele tá com esmalte preto no pé. Tira esmalte preto. Ó, tá vendo? Mas ele tá com esmalte preto. É que tá longe pra gente ver daqui, amiga, gente, mas tô vendo a apresentadora é míope, vocês sabem. Eu não tô vendo nada. Ai, tá mesmo, a unha dele tá preta. Unha preta. Ele pinta de preto, esmalte preto. Ele pinta a unha de preto. Aí todo mundo, olha lá, tá vendo? Ali, agora eu vi. Gente, eu não tô olhando muito pro esmalte preto. Tem gente que não vai lá pro esmalte não, com essa foto aí, gente. Ô, produção, podia ter fosse só colocar o pé. Só o pé, né? Pôs o negócio aí tudo aí. Não, mas que pé daí tá feio bom, também, produção. né? Pelo amor de Deus. Também jogador de futebol vive chutando, né, gente? É igual pé de bailarina, gente. Verdade, é um horror. Mas foram buscar o porquê que ele pinta a unha de preto. E é uma técnica que é usada por lutadores de MMA, inclusive, que é para deixar as unhas mais fortes em caso de impacto, alguma coisa. Porque o tênis está na chuteira. E eu peguei um dado, o pé de um ser humano libera 230 ml de suor por dia. Entendi. E ali pode fragilizar a unha, ele usa esse esmalte preto para dar força, para evitar fungo, bactéria. Então ele faz o uso, por isso que ele pinta de preto as unhas do pé. Vai virar moda. Mas escuta, vai virar moda. Acho que não deve ser um esmalte preto que a gente compra ali na farmácia, não. Deve ser algo específico, não? Olha, não sei. Aí eu acho, deve ter alguma medicação. Do jeito que ele tem dinheiro e ele tem acesso às informações, deve ter alguma coisa especial. Vai lá o pessoal na farmácia comprar um esmalte preto. Mas vai virar moda, vai tenho virar certeza. moda. Vai virar. Quero ver todo de unha preta, vai ser legal. Tem uma aniversariante especial hoje, eu quero mandar um beijo com muito carinho para minha mãe, Lucy Bianchini, que completa aniversário hoje, dia 19. Mãe, te amo. Deus abençoe a senhora com muita saúde, viu? Seu filho é muito querido por nós. Muito Parabéns mesmo. aí pelo trabalho de criar muito bem Júnior Bianchini, que às 2 horas da tarde está na Nativa. Tô na Nativa, espero vocês lá, hein? Obrigado pela companhia aqui com a gente, tchau, amigo. Até amanhã, né? Não tem feriadão, não, né? Amanhã eu tô aqui. Amanhã estaremos ao vivo aqui, então, conversando um pouquinho mais, rapidinho pro intervalo, e a gente volta conversando também sobre Junho Branco. Fala sobre vícios, como você pode tratar e se livrar deles. Não sai daí.
Programa Tudo com Estilo. Oferecimento da Vivere, o seu espaço de eventos em Campos do Jordão. D&D Shopping São Paulo e Eucatex, soluções para o conforto e bem-estar. São João é arraiar até o sol raiar. Venha pro açaí aproveitar, com comida e ofertas noite e dia. Muita variedade e economia, a festa do modão é sempre São João. Preparado para uma aventura deliciosa? Bora pra Padoca, no Bora Vale. Toda quarta-feira, às 8h15 da manhã. Vamos invadir uma padaria da região para mostrar os sabores incríveis dos produtos Comevap. Oferecimento Comevap, da nossa cooperativa para o seu dia a dia. Moacir Franco em São José, dia 28 de junho, no espaço de eventos do Vale Sul Shopping. Venha curtir o sucesso de um dos maiores artistas multimídias do país. Moacir Franco em São José. Realização Isaac Newton. O seu noticiário das manhãs na tela da TV Band Vale. Bora começar o dia bem informado? Bora Vale com Luiz Eugênio. De segunda a sexta-feira, às 8h15 da manhã. Notícias e quadros informativos para você não perder nada no seu dia. Eu vejo você no Bora Vale. Bora Vale. Oferecimento Trescom. 30 anos transformando negócios. Mostrando o papel da contabilidade. Venha prosperar com a Trescom. E RDC. Há 20 anos construindo o novo com você. De volta com essa linda imagem, Praia Grande e Ubatuba, a gente ama alguns corajosos no mar, se bem que o sol tá ali predominando, né, gente? 26 graus neste momento, a máxima esperada para hoje, sem previsão de chuva para quem viajou, aproveite, viu? Até domingo, claro que domingo vai fechar um pouquinho o tempo, mas o tempo mais aberto, propício para você aproveitar a praia. Um beijo para você que mora em Ubatuba, curte o programa, que delícia ter sua companhia. Agora a gente vai dar uma dica para você sobre a Ortovip, que a gente sempre comenta aqui no programa, né? Uma clínica especializada em tratamento odontológico, completa 25 anos de atendimento em São José, cuidando dos sorrisos de todo o Vale do Paraíba. O diferencial da clínica está em soluções para os problemas de saúde bucal e estética facial desde a infância até a fase adulta, com uma combinação completa de tratamentos estéticos. Olha só, além desses tratamentos estéticos, tem os procedimentos também de harmonização facial, que são realizados com compromisso, responsabilidade e qualidade técnica, garantindo um sorriso perfeito e harmonia com o rosto. É isso mesmo. Mas a saúde bucal vai muito além da questão da estética, né? Então, pequenos incômodos, como a dor ao mastigar, dificuldade para se alimentar, podem ser sinais de problemas sérios, né? Que afetam a qualidade de vida. É verdade, Com né? certeza. Então, se você sente desconforto ao comer, sofre com dor na boca ou tem até dificuldade para se alimentar, saiba que existe solução. Agora a gente vai conhecer o depoimento de um paciente da Ortovip que passou por isso e após a reabilitação com a prótese sob implantes, voltou a se alimentar, gente, normalmente, recuperar também a confiança no sorriso. Meu nome é Alessandro Pedrosa, eu tenho 43 anos. Eu já estava procurando uma clínica. Tudo incomodava, tendo hora de comer e tudo. Falar e tudo. Através de minha esposa que assistiu passar na Band, aí nós veio aí, foi excelente, né? Nossa, não tem nem que reclamar daqui. Todo mundo, não tem que reclamar. Eu aconselho a pessoa a vir, viu? E aqui é muito bom, viu? E agora eu posso comer, falar, que eu ficava preocupado depois do tratamento. Ficar doendo, mas no outro dia eu não estava doendo. Nem no dia não doeu. E no outro dia também não. E ficou tudo de boa. Sem dor, sem nada. Pode vir fazer, tranquilo. Ó, que legal, você viu que sorrisão? E olha, se você, assim como esse paciente, sofre, né, com dores ao se alimentar e a sua saúde bucal não está muito bacana, não está legal, pode entrar em contato com a Ortovip. O WhatsApp da clínica está aqui para você, que é o 12988424296. Pode marcar uma consulta com o Dr. Otávio Fonseca. Toda a equipe também, porque ele tem uma equipe grande e vai te atender muito bem, tá bom? A gente volta para o assunto do dia hoje, nesse bloco, até finalizando esse assunto. No outro bloco tem coisa gostosa para vocês. Mas olha, Junho Branco, a gente pensa em vícios, seja no álcool, em jogos. É um mês para ter a conscientização de que eles existem e como tratar também, tá? Vamos ver o resultado final da enquete? Você que participou pra gente com hashtag sim ou hashtag não, você conhece alguém com vício ou dependência? O número caiu um pouquinho, mas sim, a grande maioria comentando que sim, infelizmente,
é um assunto que a gente precisa tratar. É isso mesmo. Olha, hoje aqui a nossa entrevistada é psicóloga e especialista em dependência química, que é Amanda Shiraishi. A gente aproveitou o assunto, Amanda, tem uma outra pergunta relativo ao junho branco. Vamos ver. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Águida. Estou aqui com o Rodrigo fazendo suas comprinhas no Açaí Colinas. Rodrigo, você conhece alguém que tem algum vício, mesmo sendo vício bom? Sim, eu, por exemplo. Vício de... Viciado em quê? Atividade física. Viciado em atividade física. Olha, esse vício eu queria ter também. É rotina, né? Você criando a sua rotina, você acaba que, mesmo você não tendo vontade de ir treinar ou fazer uma atividade física, o seu corpo pede, né? Isso é a rotina que você cria. Se você cria uma rotina de você estar parado e não estar fazendo nada, a sua rotina vai ser daquela maneira. E você não está fazendo nada, vai ser mais difícil você sair da sua casa para fazer alguma atividade física. No caso do Rodrigo é um vício bom, mas falando às vezes de repente até da dependência química, existe algum perfil que é mais vulnerável ao vício? Eu acho. Os estudos mostram que o perfil mais vulnerável ele tem a ver com a pessoa que não consegue, entre aspas, se contrariar. O córtex pré-frontal ele é responsável exatamente pelos nossos controles. Então, atividades que causam muito prazer, se a gente não tem esse momento, olha, isso eu não vou fazer agora. Ou, eu costumo perguntar para os meus pacientes quando eles chegam, de quanto em quanto tempo você está bebendo? Estou bebendo a cada 2 dias. Então vamos beber uma vez por semana? Aí o paciente fala, tá bom, uma vez por semana. Aí na próxima consulta ele fala, não consegui. Quando você quer fazer alguma coisa, você não consegue, já é algo ruim, né? A gente não fala muito de vício de celular, mas é realmente importante, porque quanto tempo você consegue ficar longe do seu celular, né? As pessoas estão jogando. Hoje eu não vou jogar no Tigrinho. Você consegue? Essa conversa interna, porque o vício ele pode ser escondido. Começamos o programa falando disso, das pessoas solitárias que estão provavelmente dentro de casa nesse momento bebendo. Essa conversa interna é muito importante. Quanto que eu estou sendo prejudicado? Quanto que eu consigo falar não para mim? O perfil mais vulnerável é sempre o perfil que não consegue ter essa disciplina do não. Já fica essa reflexão para você que está em casa, então, né? Às vezes você não aceita que pai e mãe falem para você, mas você consegue ficar sem o álcool, o joguinho, o celular. É nomofobia o nome do vício do celular que a gente ficou para dar para vocês aí em casa, né? Bom, tem participação. Vamos colocar na tela. Mande sua perguntinha ou comentário com o hashtag Falando Nisso. A gente vai sortear um par de convites do Cinemark para você. O Claudemir comenta algo que infelizmente é real, né, Claudemir? Os jovens hoje encontram facilidade para comprar bebidas nas adegas. Não há fiscalização, infelizmente, e é algo que a gente lamenta muito, viu, Claudemir? Vamos então ao depoimento da Rosilene. Eu, graças a Deus, tenho controle, só tomo quando tenho dinheiro sobrando para tomar um vinho, para relaxar. Tomo 2 taças e guardo o resto. Isso é o autocontrole, né? Sim. Muito bom. Que é importante, que a Amanda comentou aqui, que é o que faz a diferença, né? Olha, uma mensagem anônima. Meu primo de 16 anos tem um vício sério com o vape. Ele está fazendo detox com cigarro. Isso não poderia piorar a situação e fazer ele desenvolver outro vício? Ou é realmente uma estratégia para melhorar? Obrigado pela pergunta. É péssimo. O cigarro, ele é cancerígeno, o vape é cancerígeno, o brado. Então, não é uma boa estratégia. É como querer parar de utilizar o álcool e utilizar a maconha. É importante parar de fumar e praticar atividade física, é ótimo. As pessoas que me procuram para parar de fumar, eu falo, vamos substituir por bala diet, ou então adesivo de nicotina. Vape não é a solução, pelo contrário. Tem muitas pessoas, muitos adolescentes morrendo, tendo problemas seríssimos de pulmão por causa desse tipo de substituição. Não vale a pena. Tá certo. Olha, daqui a pouquinho então a gente volta a falar mais sobre essa questão. Vamos chamar a Carol Serra, que fala direto da Band Vale FM. Ela vai deixar pra gente um dos destaques, uma das notícias hoje nesse feriadão. E aí, Carol, boa tarde. Boa tarde, Águida, Lucas, a Amanda que está aí no estúdio e para você que está acompanhando o programa. Bom,
Venho falar sobre um assunto que não é legal, mas a gente precisa saber realmente sobre isso, porque o número de mortes no trânsito no Vale do Paraíba aumentou 27,5% em maio deste ano, se a gente comparar no mesmo mês e no mesmo período, né, do ano passado. Por outro lado, houve uma redução no número de acidentes. Esses dados foram divulgados pelo InfoSiga, a plataforma do governo estadual, e acendem um alerta para a segurança viária. Em maio, 37 pessoas morreram em acidentes de trânsito aqui no Vale do Paraíba, e se a gente for comparar com maio do ano passado, foram 29 mortes. Um aspecto curioso é que o número de acidentes, né, como eu falei, foi menor. Foram 611 no quinto mês deste ano contra 777 acidentes em 2024. Outro dado divulgado pelo InfoSiga é de que a maioria dos óbitos deste mês de maio aconteceram aos sábados. Isso demonstra um fator comportamental dos motoristas durante o final de semana. Os motociclistas representam 35% das vítimas fatais e são homens neste mês, se a gente for considerar no mês de maio. Se você quiser saber mais sobre esses dados do InfoSiga, você pode acessar o nosso portal bandvale.com. Eu volto com vocês aí no estúdio. Tá Obrigado, certo, Carol. Viu, Carol, pelas informações. A gente agradece, tá bom? Vamos voltar a conversar com a Amanda aqui. Amanda, só para a gente finalizar o nosso assunto, o bacana é trazer essa esperança de que existe tratamento e é possível, sim, a pessoa buscar ajuda e sair dessa. Existe tratamento, existe ajuda. Eu gosto muito dos grupos de anônimos, alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos. É um lugar onde as pessoas podem começar a procurar ajuda. Você está aí na sua casa, sozinho, bebendo, não sabe por onde começar? Comece por um grupo de anônimos. Alcoólicos Anônimos vai te ajudar, Narcóticos Anônimos vai te ajudar. A família precisa de muita ajuda. É como se ela tivesse perdido uma pessoa, porque a pessoa que bebe não é a mesma pessoa que não bebe. Então, existe sim, existe ajuda. É por isso que eu estou aqui, eu trabalho com isso, porque eu acredito sim que existe essa recuperação. Hoje a gente entrevistou a Amanda Shiraishi, psicóloga especialista nesse assunto. Obrigada, viu? Obrigada por a hoje, vocês. Amanda. Obrigada mesmo. Assunto importante, né? A gente vai rapidinho pro intervalo e já volta com delícias. Você que ama pão, segura aí, que a gente vai fazer você passar à vontade. Oi, gente, eu sou o Dr. Israel e estarei no Vale em Pauta no sábado, às 9 horas da manhã, discutindo o Vale do Paraíba. O que nós podemos fazer para melhorar e desenvolver o nosso vale? No sábado, hein? Às 9 horas. É uma Hilux que o Vale Cap está sorteando tudo. Essa semana tem uma Hilux Diesel mais 100 mil reais, é pra sair montado. Uma Hilux Diesel mais 100 mil em dinheiro. No primeiro sorteio, 11.600 reais. No segundo, 20 mil. No terceiro, 30 mil. No Super Giro, 30 prêmios de 2 mil reais. E no quarto sorteio, uma Hilux mais 100 mil reais. Vale Cap é regional, hein? Prepare as malas. O Band Cidade segunda edição vai te levar para um tour imperdível com a segunda edição do Band na Serra. A partir do dia 19 de junho, descubra 8 cidades cheias de charme, com o melhor da cultura, da gastronomia e das paisagens de tirar o fôlego. Montanhas, sabores e experiências únicas, direto na sua tela. Band na Serra, a partir de 19 de junho, no Band Cidade segunda edição. Só na Band Vale. Oferecimento: Festival de Jazz Blues 2025. Prefeitura de Guararema. Vinac Consórcios. Quem poupa aqui, realiza seus sonhos. De volta. Gente, que imagem linda. Ilha Bela ao vivo, é isso mesmo? Olha que tarde maravilhosa, ensolarada, com calorzinho que quem desceu, olha, se privilegiou, 26 graus neste momento, tá? Para sexta-feira, os termômetros sobem um tiquinho, 27 graus de máxima, olha que delícia. E sábado também é de tempo estável, desce um pouquinho a temperatura, mas não tem problema, o importante é ter sol e aproveitar esse feriadão prolongado, né? Sortudo para quem pode. E sortudo a gente aqui também, viu? O que a gente vai te falar agora é o seguinte, o pão, gente, faz parte, né, da nossa rotina, da nossa cultura, e a gente está num momento em que padarias oferecem, claro, diversos tipos
diferentes, inclusive bem diferenciados no preparo desse pão. Muito gostoso, né, gente? Então, o nosso assunto agora é sobre pães de fermentação natural e os benefícios que eles trazem. E quem vai trazer para a gente essa informação são duas especialistas que amam um pão e fazem um pão delicioso, que é a Lindsay e a Manuela, proprietárias aí do Bendito Seja, uma padaria artesanal que faz muito sucesso em São José dos Campos. Que bom ter vocês aqui, meninas, com a gente. Obrigada, gente. Boa Feliz. tarde. Boa tarde. Nossa, que delícia. Vamos começar mostrando, né, essas gostosuras. Vamos primeiro diferenciar o que é a fermentação natural, para quem não conhece, né, gente? Sim, a fermentação natural é a maneira que os nossos antepassados faziam o pão. É a forma tradicional de se preparar o pão. É uma fermentação lenta, que trabalha muito bem os ingredientes, e o pão leva de 18 a 24 horas para fermentar. Então é um pão que tem um sabor diferenciado, ele tem uma estrutura diferente, ele fica com uma carinha diferente dos pães que a gente vê nas padarias por aí. Parece de mentira, mas é tudo de verdade. Eu vou pedir para algum momento vocês mostrarem esses pães tão bonitos aqui, para vocês verem. Eu queria entender um pouquinho sobre a farinha. Se faz diferença na hora de a gente fazer um pão, seja ele de fermentação natural, já que a gente está destacando, tem que ser uma farinha diferenciada. Isso é bom também, traz diferença no gosto. A farinha, a gente prioriza sempre para tudo na padaria a qualidade, e a gente se dedica escolhendo o fornecedor de farinha, o fornecedor dos grãos, a água que a gente usa. A gente cuida muito de todos os ingredientes, então não é só a farinha que faz diferença na preparação do pão. É todo o cuidado, desde a farinha até o tempo de forno, até como modela o pão. Então a farinha faz diferença, sim, mas não é só a farinha. Não é só. Nossa. Vocês viram aí nesses closes maravilhosos? Quem não tá com água na boca, gente? Eu tô aqui, não vejo a hora de terminar esse programa para dar uma bocanhada nesse pão. E aí, gente, a Bendito Pão tá há 17 anos no mercado, oferecendo diversos sabores. Vamos mostrar um pouquinho de cada um deles? Eu fiquei muito curiosa, não sei se dá para pegar a câmera aqui mais fechada, Rafa. Neste pão aqui, ele é um pouco arroxeado. É verdade. Olha aqui, ó, dá para ver agora. Ah, sim, dá para ver, amiga, é ótimo. Nossa, que pão é esse? É lindo. Meninas? Esse é o Cranberries e Nozes. Ele é um integral, né? E é um integral que está há muito tempo no nosso cardápio. Desde 2017 nós estamos aí no mercado. E ele nunca saiu porque todo mundo ama esse pão. É legal isso, né? Porque vocês criaram, na verdade, porque tem um pão tradicional que a gente já tá. Mas vocês ali têm sabores nos pães, né? Vamos comentar um pouquinho dessas diferenças, porque aqui na mesa tem vários, né? Sim. Isso traz um sabor diferente também. Tô vendo uma azeitona aqui, por exemplo. Nós trabalhamos muito com a gastronomia criativa, né? Então, não é só você estar no mercado com um produto diferenciado, é como você se reinventa também todos os dias, né? Então nós estamos aí para realmente trazer coisas diferentes todos os dias, novas receitas. A Manuela é nossa gastrônoma, então a gente sempre pensando, pesquisando sobre coisas novas e diferentes. Hoje nós trouxemos aqui alguns integrais, são clássicos, 4 grãos e amêndoas, cranberries e nozes. Esse é um diferente, que ele é um integral de figo com nozes. Aí temos o multigrãos com nosso pecan e italianos também, mas temos uma gama de sabores. Nossa, que delícia. Agora, eu fiquei pensando, por exemplo, na forma da gente armazenar e guardar esse pão. Qual que é a maneira correta? Guarda na geladeira para durar mais ou não? É errado? O que a gente tem que fazer? O pão de fermentação natural, ele tem uma durabilidade maior do que o pão convencional do que o pão francês. Porque o levain, ele funciona como um conservante natural. O levain é o fermento que faz o pão. Nossa, gente, que bom. Quanto tempo dura se eu compro esse pão maravilhoso aqui? Olha, 4 dias fora de geladeira ele fica perfeito. 7 dias em geladeira ou 3 meses congelado. Caramba. Então, o ideal é que você pegou o pão, já sabe que vai demorar um pouquinho mais para comer, já chega, fatia, se quiser já deixar no congelador. Quando você tirar a fatia, você esquenta ela direto, nunca em micro-ondas, sempre em vamos falar isso. ou forno, ou air fryer, ou realmente uma frigideira. Ele fica perfeito, ele recupera 100%, casca crocante e miolo macio de novo. É interessante porque muitas vezes a gente vai colocar no micro-ondas e fica muito murcho, fica muito borrachudo, né? Ele perde a textura, né? Isso mesmo. Então o certo é o quê? É forno, air fry. Gente, air fry é maravilhoso pra isso. Resolve tudo. Prático. É forno, air fry, frigideira. A gente, Casa de Ferreiro, espeto de pau, né? Ela só leva pão pra casa dela pra fatiar e congelar e eu pra minha também. Então a gente sabe muito bem regenerar o pão. E fica muito bom,
Fresquinho. É um Fica pão muito... fresquinho. A diferença do pão de fermentação natural também é que ele tem muita água na formulação. Então o pão ele congela muito bem e descongela tão bem quanto. Então dá para armazenar. Ele fresquinho é imbatível. Nossa. Mas se guardar dá para consumir em até 3 meses tranquilamente. Imagine você aí na sua casa colocando um pão desse maravilhoso para oferecer para visita ou para ninguém, só para você mesmo. Se dê um presente. É verdade, com um cafezinho. É, não é? Melhor companhia que tem um pão. Nossa, muito bom. É, por exemplo, igual a harmonizar vinho com o prato, ou seja, os pães, esses maravilhosos que vocês fazem, ficam legais? Por exemplo, colocar uma manteiga ou uma geleia. Como que dá para saborizar, harmonizar isso, meninas? O pão ele é muito versátil, né? Ele compõe a mesa do brasileiro e até fora, né? Desde sempre, né? Mais de 6.000 anos antes de Cristo. Então, a gente está falando de um alimento milenar. Combina com tudo. Ele combina desde um vinho, você pode... Tem gente que faz até um churrasco com ele para acompanhar um churrasco. Então, desde o pãozinho da manhã até o seu fechamento aí do dia, um jantar, ele vai muito bem. E aí você vai harmonizando de acordo com os sabores que você tem, com as receitas que você gostaria. E nossos pães são muito diferentes, mas eles harmonizam em todas as refeições. Então é bem legal o dia que você escolher um pão nosso, perguntar mesmo, que nós temos várias opções para dar de harmonização, para ficar bem legal. Olha, que bacana. Que bom. Serviço completo. Para você, então, que quiser conhecer as meninas de perto, todo esse trabalho, ou pedir pelo WhatsApp, o Instagram é o contato principal, tá bom? Porque lá você consegue fazer o pedido pelo WhatsApp também. Bendito seja Pães. Tem também o endereço certinho para você pessoalmente. Eu vou te falar que elas são muito criativas mesmo. Você chega lá, existe uma dúvida no que você vai comprar e escolher. Porque cada dia são sabores diferentes. Então, se você vai na segunda, tem uns sabores. Exato. Vai na terça, tem outros. Eu já sei o esquema de vocês já certinho, que é uma delícia. E a gente vai experimentar ao vivo, amiga. Ai, mas eu já tô de olho nesse Você vai ser nesse? Então tá, você vai nesse. Nesse daqui que eu vou comer, que é qual? Esse é o integral de 4 grãos e amêndoas. Pode comer primeiro, amigo. É, porque não dá para os dois falarem junto. É, exatamente. E olha que legal, vocês estão vendo a consistência do pão? Tá vendo esses buraquinhos? Esses são os alvéolos. Essa é uma característica do pão de fermentação natural. Isso indica que ele fermentou bem. E é um pão, a digestão do pão de fermentação natural é muito diferente do pão tradicional desses industrializados, porque como ele fermenta por muito tempo, ele é um pão leve, então você come a digestão. Nossa, uma Quer delícia, trocar? Gente, é uma delícia esse. Vale a É um pena. pouco agridoce, assim, tem um docinho no pão. Muito bom. Ih, já estão falando pra gente fazer o sorteio, amigo. Vamos colocar então o sorteio ao vivo pro pessoal Vamos lá. que participou com a gente hoje? Na tela, por favor. A Lindy! Quase! Um beijo, Gente, ó, viu? você não vai ganhar um pãozinho, mas vai ganhar um par de convites pra você curtir um cinema. Meninas, tá bom? muito obrigado, viu, por vir Nossa, aqui com a gente agradecemos. hoje, trazer Obrigada, essas um delícias prazer. e parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada. Conquistaram São José dos Campos e todo o Vale também. Parabéns. Fica o convite para todos conhecerem. Muito obrigada. Olha, a gente se despede de você. Muito obrigada pela audiência por hoje. Amanhã tem um novo programa e a gente quer você juntinhos a partir da 13h. Vamos falar sobre gravidez, também na idade, né? Você vai ganhando idade, você pode ter filhos com tranquilidade. Espero por vocês. Fiquem com Deus. Até amanhã.